Hoje eu quero falar sobre uma coisa que é simples, mas que pode mudar completamente a forma como você organiza a sua vida e a sua rotina. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente é desorganizada, que a gente procrastina, que a gente não consegue cumprir a agenda, que a gente nunca dá conta das coisas. Mas existe um erro muito comum que pode gerar toda essa sensação de frustração. E esse erro é quando você confunde tarefa com projeto. É quando você não sabe a natureza das suas tarefas no seu dia a dia. Inclusive, teve um vídeo que eu compartilhei esses dias com vocês, que eu trouxe como a gente normalmente não tem noção do tempo que as tarefas levam e como isso pode afetar a nossa organização. Mas hoje eu quero dar um passo além. Porque muitas vezes não é só sobre uma questão de tempo, é também sobre uma questão de definição, de clareza. Porque você está colocando uma tarefa na sua agenda que na verdade não é uma tarefa, é um projeto. E aí é claro que você não vai conseguir concluir aquela tarefa naquele dia que você se propôs a fazer. Então, eu vou te dar alguns exemplos para você compreender o que eu estou falando. Por exemplo, quando eu coloco ali na minha agenda, no meu planner, na minha lista de tarefas, na forma como você se organiza no dia a dia, criação de conteúdo. Eu estou colocando como se aquilo fosse uma tarefa única que eu vou concluir naquele dia. Porém, criação de conteúdo não é uma tarefa. Criação de conteúdo é um projeto que é composto por várias pequenas tarefas. Então, eu vou trazer um exemplo no meu caso, no meu negócio. Criação de conteúdo. Para eu criar um conteúdo aqui para o YouTube, por exemplo, eu vou olhar para o tema, eu vou definir o tema, eu vou escrever o roteiro, eu vou gravar o vídeo, eu vou editar o vídeo, eu vou construir as informações de título, de descrição, de capa de vídeo e aí depois eu vou postar aquele conteúdo. Isso para um conteúdo só. Percebe que não é uma tarefa, é um projeto que envolve várias tarefas. Outro exemplo, quando a gente coloca ali na nossa lista de tarefas, limpar a casa. Limpar a casa não é uma tarefa. Limpar a casa é um projeto que envolve várias tarefas. Então eu vou limpar os banheiros, eu vou limpar o quarto, eu vou aspirar o chão, eu vou passar pano no chão, eu vou limpar os móveis. Percebe que é um projeto com várias tarefas? E se eu coloco aquilo, acreditando que eu vou fazer aquilo, que eu vou concluir aquilo naquele dia, é muito normal que eu sinta essa sensação de frustração, essa sensação de incapacidade, de culpa. Porque aquilo não é uma tarefa de uma ação, aquilo é um projeto. E por que isso importa? Porque o nosso cérebro, nosso querido cérebro, ele precisa de clareza. Quando você coloca algo totalmente genérico na sua agenda, primeiro, que o seu cérebro ele olha para aquilo e ele pensa, ok, ela colocou na agenda, então a gente vai resolver isso hoje. Mas aquilo não vai ser resolvido com uma ação, mas sim com várias e que provavelmente não são realizadas todas naquele dia. E segundo, o seu cérebro ele não sabe exatamente o que precisa ser feito. E quando o cérebro não sabe exatamente o que precisa ser feito, ele tende a evitar o desconhecido, porque aquilo exige muita energia dele para começar, ele não sabe o que precisa ser feito, existe ali uma coisa meio nebulosa para ele. Por isso que uma das coisas mais importantes para uma organização e um planejamento mais consciente e mais eficiente é criar a especificidade. Então, seu cérebro, ele gosta de saber qual é o próximo passo? O que exatamente vocês precisam fazer? Então, por exemplo, em vez de você falar organizar as finanças, você pode colocar ali baixar a fatura do cartão, anotar os gastos da semana, atualizar a planilha financeira. Agora sim a gente está falando de tarefas, de ações claras, concretas, porque existe uma ação específica a ser feita. E aí o seu cérebro, ele se sente seguro, porque ele sabe o que precisa ser feito. Então pensa que a gente tem algumas categorias diferentes e hoje eu vou te trazer 3 delas. Então a gente tem tarefas, a gente tem projetos e a gente tem compromissos. E normalmente o que a gente faz, a gente mistura, pra gente é tudo igual, a mesma coisa, e isso costuma gerar bastante confusão. Então entender sobre essas 3, a gente já melhora muito a questão da organização no nosso dia a dia. Primeiro, compromisso. Compromisso é aquilo que acontece em um horário específico. Então uma reunião,
uma consulta médica, uma aula, um almoço, um encontro, se tem data e horário definido, a gente está falando de compromissos. A segunda coisa, projetos. Projetos é qualquer coisa que exige mais de uma ação para que aquilo seja feito e realizado. Então, criação de conteúdo, planejar uma viagem, limpar uma casa, reformar uma casa, trocar de emprego, todas essas coisas são projetos porque exigem várias etapas, várias tarefas. E por fim, a gente tem a nossa amada tarefa. A tarefa é uma ação específica, clara, executável. Você consegue olhar para aquilo e saber exatamente o que precisa ser feito. Então, por exemplo, eu preciso enviar um orçamento para uma cliente, eu preciso agendar uma consulta, eu preciso ligar para uma determinada pessoa, eu preciso responder determinado e-mail. Isso são tarefas porque são ações únicas, claras, concretas e específicas. Percebe a diferença da natureza dessas três coisas? E é por isso que esse é um erro muito comum quando a gente vai organizar o nosso dia a dia, a nossa agenda. Porque a gente vai lá, abre a agenda e coloca um projeto dentro da agenda, aliás, vários projetos, e aí a gente reserva 1 hora para fazer aquele projeto que a gente está colocando como tarefa, só que o projeto não termina em 1 hora. O projeto é composto por várias tarefas. Então, normalmente projetos não são realizados ali em um dia só. E aí a gente termina o dia com a sensação de fracasso, quando na verdade você apenas estava tentando ali executar um projeto inteiro como se fosse uma única tarefa. Percebe? Por isso que uma pergunta que te ajuda muito nesse processo é sempre você olhar: isso de fato é uma tarefa ou ela é um projeto? Se tem mais de uma ação, é projeto, gente. Não tem assunto, tá? E aí uma outra pergunta que pode te ajudar muito é: entendi que aquilo é um projeto. Aí você se pergunta: se eu fosse começar isso agora, qual que é a primeira ação específica que eu faria para começar esse projeto? Então, eu quero limpar a casa. Qual que é a primeira ação? Eu vou começar em um determinado dormitório, por exemplo. Pronto, aí você encontrou uma ação clara, específica, concreta para dar início àquele projeto. Por isso que a organização ela melhora muito quando a gente para de administrar as nossas intenções e a gente começa a organizar as nossas ações, porque organizar a minha vida é uma intenção, é uma vontade do seu coração, aquilo não é uma ação. Agora, você colocar na sua agenda, fazer lista de intenções para as áreas da minha vida. Isso pode ser uma ação de um projeto de organização de vida, por exemplo. Percebe a diferença? Então, compreendam que na hora do dia a dia, da execução, a gente precisa olhar para as nossas ações, porque são as ações claras, concretas e específicas que vão gerar o movimento que a gente busca nas nossas vidas. Então, se você sente que a sua agenda nunca funciona, que a sua lista de tarefas nunca acaba, ou que você vive frustrada com o seu planejamento, experimenta fazer esse exercício. Olha para tudo que você tem ali na sua agenda, no seu plano, na sua lista de tarefas e começa a se perguntar: isso é um compromisso? Isso é uma tarefa? Isso é um projeto? Isso é uma tarefa que na verdade é um projeto que eu estou chamando de tarefa? Seja mais clara e mais específica na hora de anotar as ações do seu dia a dia. Porque só essa simples distinção já pode trazer muito mais clareza para sua organização. Porque quando existe clareza, vocês vão ver que agir fica muito mais fácil. E é isso, né? A gente precisa compreender que quando a gente fala sobre execução, produtividade no dia a dia, a gente não fala sobre intenção, sobre resultado. A gente fala sobre ações claras e concretas. Ações cabem na agenda, no planner, na lista de tarefa. Projetos são para a nossa vida, são para o nosso planejamento. No dia a dia, a gente precisa de ação clara para fazer o movimento. Percebem a diferença?
Então, compreenda que parar de tratar projeto como tarefa pode ser uma grande solução para você parar de se sentir frustrada, parar de se sentir incapaz, culpada no final do seu dia. E entender, além dessa distinção de tarefa, compromisso, projeto, é entender que existe a hora de planejar, existe a hora de organizar e existe a hora de executar. Quando a gente está planejando, normalmente é um momento que a gente olha para resultado, a gente olha para sonhos, a gente olha para intenções. Mas na hora de organizar e principalmente de executar, a gente precisa de ação clara e específica pra gente facilitar ali o nosso cérebro e a gente, consequentemente, agir melhor, agir não mais, porque não necessariamente o que a gente precisa fazer é mais, mas a gente consegue agir melhor no nosso dia a dia. Então é isso, minha gente, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês, e se esse vídeo te trouxe vida, te trouxe consciência, eu peço para que você curta ele aqui embaixo. Já aproveita, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e eu te vejo no próximo vídeo.